Calma aí. Caiu a live lá. Por que você não colocou assim? Caiu a live lá. Veja aqui. Fala, pessoal! Tudo bem? Pessoal, não desistam de mim, eu estou voltando aí para nossa outra parte da live. Tive um probleminha técnico aí com o meu celular. Já comprei um novo, tá para chegar ainda. O celular desligou sozinho e acabou ficando sem possibilidade de continuar aqui, mas eu quero ver se eu consigo falar com a Laodiceia ainda, e daí para nós continuarmos fazendo aí esse segundo período da live aí, tá? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Peço desculpa pelo ocorrido, um probleminha técnico. Na próxima vez eu vou aperfeiçoar isso aí de novo. A conversa estava tão boa que eu nem me percebi desse pequeno detalhe. Áudio ok, imagem ok. Só vou esperar a Laodiceia entrar aqui de volta. Que daí a gente já continua. E daí a gente já encaminha para o final da live. Aí, entrou. Só aguardar um minutinho aí para a gente prosseguir. Acabei tendo um probleminha aqui no celular e por isso a live acabou caindo, o segundo momento da live. Pessoal, não sei se eu vou conseguir reconectar aqui com a Laodiceia, mas eu quero poder finalizar esse tópico que nós havíamos comentado ali anteriormente, só para a gente finalizar aqui a nossa live, tá? Poder fazer uma oração no final ali para não ficar sem os tópicos que a gente havia conversado. Nós estávamos falando sobre a questão do abandono da igreja, né? Nesse período aí de pandemia, nessa questão de enfraquecimento da fé nesse contexto. É algo muito importante da gente pensar, né, seguindo o comentário que havia feito, é que nenhuma circunstância externa ela pode ser capaz de nos tirar o nosso foco, a nossa confiança na presença de Deus, né? Infelizmente a gente tem presenciado muitas pessoas que por causa de se sentirem muito desanimadas ou frustradas pela falta... Opa! A Laodiceia está entrando aqui de volta. Pela falta da igreja local, elas acabam aí desistindo da fé, ou muitas vezes aí se afastando de Deus. Mas isso... Opa! Voltou. Que luta, né? Tivemos um probleminha técnico aqui. Terceira etapa. Terceira etapa. Ei, mas me fala, você vai conseguir salvar o negócio? A primeira parte tá salva já. A segunda deu um probleminha, que é a que acabou de cair. E essa agora vai conseguir salvar também. Vixe. Deus ajude. Não, mas a parte principal, que foi a primeira, aquela grande gama de conteúdo, já tá salva ali, dá pra gente falar. Mas, Laodiceia, pra gente finalizar isso aqui, eu vou resumir os nossos tópicos aqui, para você fazer um comentário final.
É Tá. o seguinte, você já fez um comentário ali sobre a questão do afastamento da igreja, que a pandemia também não pode, não é uma justificativa para isso. E o É, nosso, eu acho que, e nosso eu acho que vai ser uma grande perda, né? Nós perdemos, talvez alguém deveria depois ver, ou seria bênção ver essa perspectiva, né, sobre sofrimento. Mas vamos embora, filho, vamos embora aí. ao vivo tem dessas coisas, né? Acontece. Eu acho que a gente tinha que discutir isso mais vezes, fazer uma série, entendeu? Depois discutir a perspectiva escatológica. Todo mundo acha que é a volta de Jesus, porque todo mundo, toda geração acha que é Jesus vai voltar na hora dele, entendeu? Sim, sim. Geralmente é só um escapismo escatológico e não necessariamente uma consciência escatológica, né? E por aí vai, temos muitas coisas para discutir. A segunda pergunta era o que era dos jovens deixarem a igreja. Na Tadinho, verdade, você tá agoniado, né? Você é metódico e eu sou, não, assim, a, pro- estrambelhada. a provocação a segunda Tadinho. provocação era justamente sobre essa questão das pessoas saírem da igreja pela falta de cultos agora em decorrência da Ah, pandemia. muito bom, bom. Antes, Pergunta boa. antes de você comentar, o pessoal que está interessado, continue aí, ó. O pessoal aos poucos está voltando. Eu Graças queria a falar, Deus. infelizmente, Ô, essa é a gente, terceira obrigado por parte. vocês voltarem. É porque tá bom, você tá vendo que o pessoal gostou de você, ó. São Não, três, não é de mim, não, é de Jesus. Jesus na sua vida. Amém. Foram três partes. A primeira já tá lá no meu perfil do Instagram, tá, pessoal? Já salvei lá no GTV. A segunda deu esse probleminha. Eu vou ver se tem como recuperar, mas eu acho que não tem. E essa terceira é de agora. Então, Laodiceia, podem fazer os seus comentários nesse sentido aí. Tá, mas qual que era a pergunta mesmo? Eu já esqueci. O povo deixando a igreja, a ausência de cultos presenciais Isso, e a falta de estar na a igreja. decadência espiritual ou falência Isso. espiritual de muitos jovens, De abandono. cultos, das atividades ali da igreja, né? Que foram. Eu vou começar falando sobre isso com a seguinte questão. Eu não tenho, a questão não é explicar porque muitos jovens, né? Eu acho que vamos trazer, eu até coloquei lá na minha legenda, quando anunciei a live com o horário errado, né? Que depois teve os entreveros. Mas assim, que é uma perspectiva bíblica. Gustavo, se eu quisera que os irmãos, as irmãs, os amigos entendessem, nós ainda não temos uma mente bíblica, sabe? Às vezes nós temos uma mente religiosa, às vezes nós temos uma mente mística, tá? Ou espiritualizada, mas não necessariamente bíblica. Por exemplo, porque eu acredito que até a pergunta está errada, tá? A questão é, não é porque alguns jovens se distanciam, transviam, desviam, apostatam, se perdem, porque não está tendo mais congresso, cultos, ensaios, né? Cultos presenciais, porque o culto, ele não cessa. Eu acredito que o culto é a nossa vida, né? É um contínuo. Culto é o cotidiano, culto é cultura, é o que eu tenho cultivado, né? É o meu modo de vida o tempo todo, não só o meu momento no templo. Ali é liturgia, ali é celebração, ali é congregação, ajuntamento. Nós temos uma cultura de muito ajuntamento e pouco envolvimento. Então, nós somos muito viciados a igreja evangélica em geral se viciou muito em eventos. Talvez a pessoa que saiu é porque ela tinha uma fé de consumo, né? Ou uma fé emotiva, superficial. Sabe aquela semente que diz que... Aquela que cai entre pedregais ali, pedras, que cresce rápido, mas não tem raiz, né? Ou casa na areia. Desculpa de casa na areia é vento, querido. Quando você vê a pessoa reclamando do vento, pode dar uma olhada no fundamento, dá uma olhada no alicerce. Porque a casa na rocha atravessa e é perspassada atravessada pelas mesmas circunstâncias. Não é a diferença de circunstâncias, né? Entre o que perece e o que permanece, a realidade é sempre a fundamentação, né? Onde essa pessoa se funda, onde ela se sustenta. Não é o que nos sucede, é o que nos sustenta. Então, nós temos, às vezes, uma cultura de eventos.
Eu sempre trabalhei nessa contramão, eu sempre trabalhei com projetos e as pessoas entendiam muito pouco o que eu fazia. Quando eu comecei a trabalhar pela igreja dos meus netos, porque as pessoas trabalham culto a culto, evento a evento, quantos vão ter? Eu vou dizer, uma das maiores tristezas da minha vida era sempre depois de um evento, um seminário, um trabalho, sentar na mesa para jantar depois e a única coisa que os pastores comentavam era quantas pessoas estavam lá. Então, nada que foi feito é tipo assim, não valeu nada se não foi o tanto de gente que eu esperava. Ou foi legal porque foi tanto mais gente que eu esperava. Mas não era o seguinte, era quem estava lá. Se era 3, para mim nunca fez diferença. Se é 3, se é 2, se é 4. Então, nós temos eu estou colocando uma contextualização. Nós temos essa cultura de evento, às vezes de culto ao culto, de viver numa bolha, ou no evangelho de consumo, no evangelho de ativismo, e não necessariamente de vocação, de ministério. Porque eu acho que se você está fora do templo, é uma oportunidade maior de fazer muito mais coisas para Deus. E tem pessoas fazendo, tem pessoas crescendo muito mais, desenvolvendo muito mais dons agora. E nós estamos falando de jovens, nós estamos falando de uma geração de nativos digitais. Eu não estou preocupada com os jovens, estou preocupada com a irmã Maria, com a irmã da geração da minha mãe, que mal sabe usar um WhatsApp. Agora o jovem é nativo digital, ele está extremamente em vantagem para instrumentalizar, ferramentalizar esses canais, né? Essa linguagem é a linguagem que ele domina. Se ele está mais fraco, porque agora a igreja precisou se digitalizar, né? É porque a desgraça prefere ir para o Xvideo do que para uma live do seu pastor. Porque não há uma queda de efeito da palavra por ser no templo ou numa live. Sabe por quê? Vamos olhar, eu estava falando sobre isso, eu até disse que eu tinha antecipado um pouco essa questão, no sentido de que Paulo escreveu a Timóteo, a Tito, instruiu pastores através de quê? Ele foi lá? Não, ele mandou carta a Tito, carta a Timóteo. Paulo escreveu à igreja Tessalonicenses, Efésios, aos Efésios, aos Filipenses, carta. E hoje a criatura tá vendo o pastor, tá vendo coisa, tá vendo o líder, pode conversar, chamada de vídeo ou áudio. Por que a palavra perdeu o seu efeito? Ou é o meu coração que não é uma boa terra? Ou eu não sou mais sensível ao Espírito Santo? Se você quiser saber, esses dias Deus tocou poderosamente minha filha através de um TikTok. Eu nem sei usar aquela desgrama, eu não tenho, quer ter. E eu não sei. E ela fica me mostrando os trem. E ela foi extremamente impactada através de um adolescente no TikTok. Tá? E eu vi realmente a graça de Deus manifesta. Eu vi realmente o Senhor impactando. Eu falei, glória a Deus, Senhor, que tem um adolescente naquele negócio ali, fazendo algo que seja pelo teu reino. E isso alcançou minha filha, porque nada como um adolescente para alcançar outro, né? Com a linguagem deles, na linguagem deles. Eu não entendo que o jovem possa se enfraquecer por não estar presencial. E também não vou anular a necessidade do presencial, do congregacional. Eu sou apaixonada pela igreja local, eu sirvo a igreja local. E quanto menor ela for, quanto mais retrógrada, eu me dou muito bem com esse povo. Eu faço pontes. Agora eu vou dizer, a pergunta não é por que o jovem sai porque está faltando culto. Eu faria outra pergunta. Como José conseguiu recusar a mulher de Potifar, dando em cima dele, sentando em cima do coisa dele, né? Que agora a moda é o senta, 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 né? Ela foi lá e disse, eu vou sentar em você. E o cara saiu correndo, pelado, mas disse, eu não pecaria como meu Deus. Não estava lá o pai, não tinha pastor, não tinha igreja, outra cultura. Ele já estava com suas vestes mudadas, sua aparência mudada, a identidade, agora ele é escravo. Como José conseguiu? Depois preso injustamente, como ele conseguiu vencer o trauma? Primeiro da rejeição, do exílio, né? E depois a injustiça, a prisão. Como ele conseguiu na prisão ainda ser produtivo? Ainda ter sonhos, interpretações, ser canal de bênção numa prisão? Como ele conseguiu chegar diante de Faraó e Faraó que nunca foi na igreja, Faraó que nunca foi num templo, Faraó que nem conhecia Deus, e ele se dizia, se pensava Deus, se autodeclarava Deus, e
olhou para José e disse: onde encontrarei um homem como esse que tem o Espírito do Deus Todo-Poderoso? E é essa a minha pergunta. A minha pergunta é: como Samuel, tão pequeno, ouviu Deus? Conseguiu discernir aquela voz quando Deus não mais falava? E como ele conseguiu se manter puro, fiel, quando dentro do templo onde ele cresceu, ele limpava o templo? O trabalho de Samuel era um trabalho de serviço, né? E ele, vendo Hófni e Finéias ali fazendo atrocidades, corrompendo a oferta, transando com mulheres dentro da tenda do tabernáculo, como ele conseguiu? Mesmo sendo tirado da mãe, que é uma ruptura muito grande, um trauma, mesmo estando ali, cercado daquela ambiência corrompida, como ele conseguiu ser alguém sensível a Deus e que nunca escolheu seguir aquela mesma influência? Será que é o meio? Será que realmente é o meio? Será que são as condições? Será que são as influências? Porque hoje o cara tá aqui na tela, né? Hoje em dia a cultura é o seguinte: é a tela na mão, o pinto na outra, é outro trem, outro negócio. Mas naquele tempo ele via ali, ele assistia, tão precoce. Era um servo do templo, servia. A minha pergunta é: como Daniel, depois da destruição do templo, que os judeus, você sabe, Jeremias disse: vocês acreditam no templo, o templo do Senhor, a idolatria do templo no tempo de Jeremias. Jeremias 7, vocês dizem templo, templo do Senhor. Deus não vai destruir, porque nós temos o templo, nós temos o sacerdócio, nós temos a aliança. E de repente, Daniel, tão jovem, adolescente, vê templo cair, sacerdócio ser extinto, sacrifício, ser levado como escravo para outra terra, ser inserido numa corte pagã. E a Bíblia fala que ele escolheu no seu coração não se contaminar. E a única coisa que Daniel tinha, ele não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha mais seu nome de batismo, ele não tinha mais pastor, outra influência. Mas a única coisa que ele tinha acesso eram os escritos de Jeremias, lá em Daniel capítulo 9. Como que esse menino conseguia, governando 120 cidades, que ele é um sátrapa, ainda orar 3 vezes ao dia? Nem eu consigo. Porque eu sou preguiçosa, sacripanta, uma crente de meia tigela. Isso que eu sou. Mas o Daniel não era, não. Não é? Entendeu? Isso é a minha pergunta. Como? Como que Timóteo conseguiu, com 13 anos, se converteu na primeira viagem missionária de Paulo? Entre 16 e 19 já estava na segunda, de 20 a 23 já estava pastoreando a igreja de Éfeso. E tudo que ele recebeu de mais para conseguir administrar aquele grande desafio de pastorear a igreja, onde João, né, foi pastor, onde Paulo chegou a pastorear também, Apolo. E agora chega o jovem Timóteo. Tudo que ele recebeu foi uma carta do seu pai na fé e do seu pastor. Recebeu uma carta. Combate comigo as aflições de Cristo. Sofre comigo como um bom soldado. Isso é exemplo dos fiéis, né? Cuida da doutrina, cuida de ti mesmo. Tudo que ele teve foi uma carta para levar em frente aquela missão. Tão jovem ainda. Então, será que agora o Espírito Santo é menor? A palavra é menor? Será que agora todos os recursos que tem live o dia inteiro, tem dos ícones, dos famosos? Eu falei, a gente vai fazer uma live 22 horas. Eu achei que teria menos tráfego. Não, tá um monte de famosos 22 horas, tem um monte de famosos 18, tem um monte de famosos... Toda hora que você entrar nas bolotinhas ali, tem um monte de bolotinha dos famosos. Tem todo mundo que você quiser ouvir. Tem gente muito melhor do que nós. Tem gente com 1.000, 20 mil. E eu não estou criticando isso, não. A questão é, não falta acesso à palavra, não falta meios de graça, meios de sobreviver. E outra coisa, nós estamos falando de um contexto onde nós estávamos acostumados ao templo, aos grandes ajuntamentos. Mas se nós olharmos para o contexto asiático, para o contexto europeu, ou para o contexto asiático, ou o contexto ali do Extremo Oriente, quem serve a Cristo não consegue se reunir, eles não têm autorização. Você sabia que os chineses não podem se reunir em templos? Você sabia que os irmãos árabes, quando se declaram a Cristo, têm que se reunir clandestinamente? E quantos asiáticos? Isso não significa que eles têm uma fé menor, mais fraca, mais acovardada do que a nossa. Muito pelo contrário, eles lutam contra tudo e se reúnem quando podem, clandestinamente, em pequenos
reuniões. Então, eu acredito que a pergunta é: por que somos tão hipócritas? Por que não somos bíblicos? Por que não amamos Jesus o suficiente? Por que não aproveitamos os privilégios que temos? Porque é bom estar no culto. Eu não acredito nessa coisa do isolamento. Eu não acredito só na digitalização ou virtualização do sagrado, embora eu sei que é uma ferramenta. Não traz só prejuízo. Hoje em dia, a Bíblia está chegando a muitas pessoas por conta da tradução nos aplicativos, sabia? A gente não tem só que demonizar esses meios. Deus tem trabalhado. Imagina se essa pandemia tivesse acontecido num tempo que não tivesse internet, Gustavo. Eu penso que Deus deixou acontecer nesse momento, porque Deus sabe que nós somos uns merda, entendeu? Nós somos um bando de sem vergonha que nunca passou nada. O cara não consegue nem recusar masturbação. O cara, esse crentinho aí, entendeu? Que tá no Tinder, ele tá no culto. É esse crente que acha que é difícil ser crente agora. Por quê? Deus nos amou, permitindo que acontecesse isso nesse tempo. Imagina se fosse num tempo que não tinha internet em cada casa praticamente. Deus permitiu que fosse num tempo, ainda que a igreja não quisesse ou demonizasse o digital, mas as igrejas, mesmo aquelas que não tinham aparato, né, um recurso, mas as igrejas se reinventaram, foram para o Facebook, é de graça. Deus nos ama. Ele permitiu acontecer isso num tempo que qualquer pastor de uma igreja pequena, nem todos conseguem, mas aqueles que conseguem ter uma transmissão 4G, um Wi-Fizinho, ele faz de graça. Ele contacta com suas ovelhas, ele manda um WhatsApp para suas irmãs. Até Santa Ceia está sendo ministrado, né? Pode ser celebrado, não há problema algum. Então, gente, Deus nos ama. Se a pessoa está achando que isso é motivo de enfraquecer, sendo que há um cardápio, você tem muito mais acesso, você pode assistir pregação o dia inteiro, se você quiser, você pode fazer curso de teologia gratuito. A internet, para mim, trouxe uma revolução, porque eu sou pobre, não consigo comprar livro, eu faço pirataria santa, eu baixo tudo que tiver pra baixar, tô nem aí, entendeu? Depois eu resolvo com Jesus, ele me joga lá no garfo do capeta, não sei o que vai acontecer. Mas, para mim, foi uma disruptura, mas a pessoa, não. Então, assim, eu acredito. É aquela tendência do ser humano chamar o mal de bem e o bem de mal. Eu acho que para a igreja tá triste? Tá. E eu não desconsidero que precisamos congregar. Quando tudo isso passar e voltarmos às nossas comunidades, mas voltemos não como consumidores. Voltemos como agentes, como membros do corpo de Cristo, cumprindo cada uma a sua função. Nós não precisamos de estar na igreja para sermos espirituais. Nós precisamos estar na igreja para sermos humanos. Porque é essa comunhão, a convivência que nos humaniza. E gente que só vive a espiritualidade. Sabe essa coisa da oração do secreto? Ai, a oração do secreto. Essa turma sumiu, né? Antes só falava, eu tenho meu secreto com Deus. Cadê esse povo do secreto? Porque agora vocês podem fazer secreto 24 horas por dia. Agora tá mais secreto ainda. Vai tomar no nariz, entendeu? Eu sinto muita falta da oração na igreja, porque eu fui salva numa reunião de oração. E eu entendo também o valor da oração das portas fechadas. Mas, biblicamente, não existe santos individuais. Toda vez que a Bíblia fala de santos, é os santos em Éfeso, os santos em Corinto, os santos da Caia. Então, eu não acredito em essa questão congregacional é inegociável, porque é quando nos reunimos, tá? Que podemos, os dons que recebemos eles são executados, eles nos dão porque é útil, é para o crescimento do corpo, é para servir um ao outro. Então, para servir você, eu preciso estar com você. E para ser mais humana também, porque nessa convivência, nas relações, Deus é relacional, nós somos seres sociais e relacionais, é na relação que nós nos humanizamos. E quanto mais nos desumanizamos, menos espirituais ficamos. Então não tem como se sentir espiritual. Você se sente espiritual isolado. Aí quando você encontra uma pessoa, não suporta ela. Então não adianta. Nós temos que ter comunhão, congregar. Mas eu não considero que nesse momento que estamos vivendo seja necessariamente uma falta de comunhão, falta de nutrição espiritual ou fraqueza espiritual. A igreja primitiva recebia cartas de um homem preso. Até hoje essas cartas que nós pregamos. Então nós somos meio hipócritas e nada bíblicos. É como se, ai meu Deus, é só o culto lá, que eu não estou podendo ir no culto. Não entendi. Não entendi, entendeu? Então por quê? A falta do culto presencial, do culto dos jovens, sei lá. Então é uma questão de consumo, não é uma questão
do ser igreja, do ser instrumento, do entender a fé. Né? Imagina se a igreja primitiva dependesse de ter Paulo lá presente ou de todos estarem juntos toda hora. E, vamos colocar, da Europa para lá, a maioria dos cristãos não tem o privilégio que nós temos de ter um templo, os conclaves que temos, as reuniões que temos. Então, eles estão dispostos a morrer por Jesus todos os dias. Então, qual é o nosso problema? Diminuiu a questão do congregacional, mas aumentou o tempo todo o cuidado. Toda hora que você entra na internet, está lá ou o seu pastor, ou o seu irmão, os grupos pessoal, o Zoom. Eu dei tantas aulas, eu dei seminários, eu dei curso para os Estados Unidos. Eu fiz um curso. Isso viabilizou. Olha, antes queriam me levar lá, eles descobriram que é muito mais barato. Paga o negócio do Zoom lá e me faz um curso. Eu acho que muitas coisas serão reinventadas. Eu acredito que é uma pedagogia de Deus. Pode ser que demore um pouquinho para entendermos. Mas eu acredito que Deus nos ama. Deus sabe que a gente é tão fraco, tão uma igrejinha tão melequenta que já existiu na face da terra, que Ele permitiu acontecer isso daí numa fase em que nós temos tantas ferramentas, tantos instrumentos, tantos recursos. Porque em outros tempos nem isso existia. Levava-se 1 ano, meses para chegar uma carta. E cada um agarrado em Cristo. Porque, querido, o negócio é o seguinte, como a minha filha fala, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Ou você conheceu Jesus ou você não conheceu, ou você amou Jesus ou você não amou. Ou você nasceu de novo ou você não nasceu. Onde está o seu coração, estará o teu tesouro. O culto, o congregar faz falta, nós precisamos, nós somos seres sociais. E aí que nós ministramos uns aos outros, nossos dons são exercitados, sim. Mas se você não está sabendo fazer melhor aqui fora, é porque você não tinha sabido, não entendeu nada que acontecia lá dentro. Porque tudo que nós experimentamos dentro do culto é para usarmos do lado de fora. Dentro das nossas casas, nossos lares, nossos leitos, na relação com seu pai, com a sua mãe, no seu namoro, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Se o tempo que você está é extra tempo, mesmo com tanto recurso, tanta palavra acessível, né? Tanta capacidade de estar envolvido com a palavra, com o Senhor, e não consegue melhorar, olhe para dentro de você. Dá uma olhadinha para dentro e fala, Senhor, converte-me. Porque eu tenho orado assim, que eu tô achando que eu tô crentinha também meio, sabe? Queen. Eu tô crentinha muito queen. Eu acho que eu tô na pior fase da minha vida, mas, enfim, Deus tem tido misericórdia e eu tenho olhado para dentro e falado, Senhor, né? Não são os tempos, é a minha estrutura. Exatamente. Fica até difícil depois de comentar, né? Mas que reflexão. É que já extrapolei muito, né? Que reflexão pertinente, né? Nada relacionado ao tempo. Acho que tua resposta foi perfeita, né? Tudo isso revela, né, a dimensão do nosso amor por Deus, né? A gente muitas vezes encontra meios e modos para satisfazer tantos anseios, para satisfazer o lazer, para satisfazer o prazer, para satisfazer qualquer coisa, menos para satisfazer a nossa necessidade espiritual Como você fala você fala de provocação, eu vou fazer uma, né? Passa. Como que você não pode nutrir sua alma, fortalecer através do que Deus tem nos dado, que eu acho que a misericórdia dele, a gente tem tanto recurso hoje, tanto aplicativo, tanto acesso, mais acesso à palavra do que nunca. Mas como que você consegue engordar na pandemia com tanto desemprego? Com tanta gente sem emprego, sem coisa. Eu vejo quanta gente, até gente amiga, às vezes só ostenta nos stories. O povo tá comprando mais, tentando mais. Enfim. Cara, se você conseguiu engordar, mas você não consegue ser crente, vai tomar no centro do nariz. Porque eu não... Uai, tá a pandemia, tudo fechado. Mas come que continua comendo. É só no delivery. Continua comprando. Consegue pecar, né? Aí usa a internet. Então, eu acho que a questão da tecnologia ou do digital é a questão realmente do nosso coração. Ou você vai usar para o bem ou você vai usar para o mal. É que nem uma faca. Ou você pica um tomate, ou você enfia no bucho de uma pessoa e mata. É questão... Aqui, ó. Responsabilidade é sua, querido. É quem você é, né? Então... como que você está subnutrido espiritualmente? Mas não está tão fechado, o mundo está em pandemia, crise econômica, crise de saúde. E os desgramas
tudo reclamando, tá engordando. Falei, ué, era pra estar todo mundo magrinho. Não é que o mundo virou de cabeça. Ué, o mundo não tá acabando? Ô, gente, é uma provocação, tá? Nada contra os gordinhos. Deus ama os gordinhos, eu amo também. Nada com uma pancinha, né? Deus, e inclusive os O homens de homem que não tem pancinha, pança não tem história. não tem. É corpo de família. Nada assim. Não é essa questão estética. Eu tô falando da ética mesmo. Entendeu? Não é estética. Eu tô fazendo uma provocação, mas tentando puxar as pessoas pra questão ética. Aí quando você mexe, né, com iFood, aí chama um pouco de atenção, já tá tarde, etc. Mas enfim, gente, como eu disse, né, a gente é um curso muito amplo. Graças a Deus tem muita gente aí também nos ensinando, falando, expondo a palavra, trazendo boas palavras para esse tema. Como você disse, falta de bom conteúdo não é, né? Não é, Então, não. acho assim, que a live de hoje, ela superou até algumas das expectativas que eu havia pensado, porque ela serviu justamente para mostrar para todo mundo que está assistindo agora, ou que passou por aqui e já saiu, que mesmo nesse tempo de pandemia, é possível sim olhar o mundo pelos olhos de Cristo. Sim. É possível sim ter uma cosmovisão cristã, ou seja, Aleluia. olhar os problemas, os detalhes que estão acontecendo no mundo. Voltou? 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 Acho que voltou. Eu Acho que fiquei assim, falei, será que eu vou embora? Não vou, não sei o que tá Não, acontecendo. não. Eu sou leiga. O vídeo ficou pausado aqui. Pessoal, eu vou te dizer uma coisa para vocês. Eu realmente sou metódico e hoje Deus provou minha fé porque aconteceu alguns detalhezinhos na live que provaram todo. Eu sou prova. Eu sou prova, gente. Ele é Mas, metódico, é um gênio. Eu sou aleatória, desnegociada. Mas, enfim, eu sei que Deus está te quebrando, né? Mas aqui, Deus é ó, bom. tá me Faz esquecendo. parte. Pessoal, como eu estava falando, essa live ela superou as expectativas porque ela mostra que mesmo nesse contexto da pandemia, a gente pode sim nutrir a nossa fé, pode sim fortalecer. As reflexões que a Laodiceia colocou para nós mostram que muitas vezes nós somos hipócritas, né? Na nossa reflexão sobre a pandemia, sobre essas questões. Então, o meu desejo é que realmente Deus abençoe muito você, cada um que assistiu. Já passou agora da meia-noite, nós vamos daqui a pouco encerrar, vou fazer uma oração aqui para acabar. Eu quero agradecer por cada um de vocês. Nós temos ainda 6 guerreiros aqui, guerreiras que permaneceram até o final, mesmo com o celular acabou a bateria, o vídeo pausou sozinho, teve alguns problemas aí, mas a gente conseguiu contornar bem. É mais gente do que estava com Jesus aos pés da cruz, então tá ótimo. Exatamente. Então, Nós estamos veja só bombando, nós estamos explodindo. Gente, eu quero despedir também antes da oração do Gustavo e lembrar. Paulo passou muitos anos na prisão. Nós temos pelo menos 4 cartas da prisão. Confinamento e falta de espiritualidade não são sinônimos, tá? O que você faz quando confinado, limitado, restrito, impedido, tem muito mais a ver com o que o seu coração produz. A Bíblia diz que o Senhor nos dá a água da vida e rios de água viva fluem do nosso interior. O que está saindo de nós, não interessa se é dentro do quarto, se é dentro da casa, de uma prisão, ou de dentro da igreja ou do púlpito. Nós temos aqui, toda vez que você pega 4 cartas da prisão, algum versículo, que foram produzidas revelações na prisão e acha que um confinamento é motivo para sermos mais fracos, menos fiéis, menos úteis para o reino de Deus,
É aqui que nós temos que começar a nossa reflexão sobre quem temos sido diante do Senhor. Que Deus levante mais Paulos, Pedros e Amém. tantos cristãos, Timóteos nesse tempo. Que Deus ajude E que Laodiceia, eu possa, né, servir também, porque eu estou aqui, orem por mim, tá? Termino pedindo orações para minha casa, minha família. E nós estamos não, e carecendo muito. obrigado demais, Laodiceia, por ter aceito o convite para estar aqui com a gente, para compartilhar isso aí com o pessoal. Aviso que tanto a primeira parte da live, que foi aquela de maior tempo, quanto essa parte de agora, elas serão salvas lá no meu perfil do Instagram, então vai estar lá disponível para quem quiser assistir e ser abençoado depois, tá? Na sequência eu vou fazer outras lives também, outros materiais, só podem me seguir também. Sigam a Laodiceia, tá, pessoal? Tem aí, vai estar ali o user dela também nas minhas publicações, tem várias vezes ela marcada ali. Siga não. Ela Siga tem não. muito material bom e polêmico. Material bom e polêmico aí, em nome de Jesus, mas falando sério, obrigado mesmo, Laodiceia. Obrigado a cada um que assistiu. Um abraço especial. E eu vou fazer uma oração agora, finalizando essa nossa live e agradecendo. Beijo, Brasil da Mar. Ela está recebendo aqui, pode apostar. Tá bom. Senhor Jesus, nós queremos te dar Obrigada, graças, Pai, porque mesmo até esse horário avançado, o Teu Espírito Santo permitiu que nós estejamos reunidos aqui por esse meio virtual. Que o Senhor nos ajude, que mesmo nesse contexto de pandemia nós possamos entender que o nosso coração precisa estar firmado em Ti e que nenhum problema, Pai, que nenhum dilema humano pode ser capaz de tirar os nossos olhos fixos da cruz de Cristo e do Seu amor por nós. Pai, nos dá graça para vivermos um cristianismo autêntico e termos uma visão, Senhor Jesus, cristã de cada acontecimento que, Senhor Jesus, ocorre nesse mundo. Fortalece a nossa fé e que cada ensinamento que aqui foi ensinado hoje, foi propagado hoje, nós possamos guardar dentro do coração e transformar isso na nossa prática de vida, na nossa prática diária, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Laodiceia, que esteve aqui conosco, compartilhando, Senhor Jesus, o seu conhecimento, pela unção do Teu Espírito Santo, pelos méritos de Cristo na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, cada pessoa que passou por essa live, que possa ter sido abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pessoal, Laodiceia, obrigado. Um abraço para todos vocês que ficaram na live. Compartilhem lá depois o vídeo também no GTV se quiserem. Deus abençoe. Deus abençoe. Até uma próxima aí. Obrigadão mesmo. Obrigada, filho. Foi uma honra, viu? Um prazer. Tchau, tchau.